Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia Aquino, eu sou administradora de empresas, Master Coach Trainer e fundadora do Instituto de Alta Performance Humana. E como prometido, hoje é o nosso grande dia do webinário, muita gente já estava na expectativa aí da gente começar. E hoje nós vamos falar sobre os 4 pilares que o seu negócio precisa para ele deslanchar, para dar certo, para funcionar. Isso é tanto para a pessoa que é aspirante a empreendedor, aquela pessoa que tem vontade de ter o próprio negócio e ainda não tem, quanto para aquela pessoa que já é um empresário, mas de vez em quando dá umas patinadas, tem muitas dúvidas sobre como trabalhar e às vezes fica assim, ó. Isso acontece muito também. Então eu vim falar disso, dos quatro pilares. E por que eu decidi começar a gravar esse webinário? Por que eu decidi estar aqui mostrando isso para vocês? Tudo começou que há uns 10 anos atrás eu comecei a trabalhar de consultora de empresas e eu trabalho até hoje como consultora de empresa, além de ser Master Coach e tudo mais. Então, dentro desse trabalho de consultoria empresarial, eu fui observando o quanto a maioria das empresas tinham dificuldades em, às vezes, aplicar uma ferramenta, descobrir alguma forma de trabalhar mais fácil. E aí eu fui desenvolvendo vários métodos e adaptava daqui, adaptava dali, e eu fui facilitando a forma de explicar e a forma de utilizar as ferramentas para elas ficarem práticas, porque eu acredito que menos é mais. E quando você complica demais, fica difícil das pessoas entenderem, fica difícil do empresário absorver aquilo, tá? Então é por isso que eu tô aqui hoje. E antes da gente entrar nos pilares, eu vou explicar para vocês como que eu cheguei neles. Durante esse trabalho que eu acabei de apresentar de consultoria empresarial, eu observava que a maioria das empresas às vezes trabalhava em um pilar e esquecia o outro. Trabalhava em um e esquecia o outro. E sempre era assim. Então a empresa não deslanchava de forma fluida. Ela sempre estava faltando alguma coisa. E é claro que os gargalos mudam de lugar. Isso é uma linguagem administrativa que a gente usa muito, que é a de gargalos. Só que isso atrapalha, tá? Então eu vou explicar para vocês aqui esses 4 pilares que eu trouxe aqui. Então eu tenho, primeiro, esse aqui é o primeiro pilar, que é o sonhar, tá? Sonhar. Tudo começa com um sonho, tudo começa com um desejo, tudo começa com uma vontade de ter o próprio negócio. Eu mesmo, desde criancinha, desde muito pequenininha, eu tinha muita vontade de ter o próprio negócio. Então meu pai deixava os cheques lá, eu ficava assinando cheque, brincando, cheque que não servia para mais nada, né, claro. Mas eu sempre quis, então eu sempre fui uma grande sonhadora, sabe, uma pessoa que sonha? E isso é uma característica de toda pessoa que quer empreender, toda pessoa que quer ter o próprio negócio. Então, sem o sonho, não tem como. Primeiro ele precisa existir aqui, no mundo do pensamento, para depois existir no mundo material. Isso aconteceu com um veículo, com um carro, que antes precisou existir aqui, para depois materializar. Isso acontece com toda invenção humana. Ela primeiro precisa existir no mundo do pensamento e da imaginação, para depois ela existir no mundo físico. Então, sonhar é fundamental. Então, eu preciso desenvolver meu processo criativo. Às vezes a criança é criativa, ela chega com um brinquedinho, alguma coisa, e vai lá e poda a criatividade da criança. Não. Nós somos seres criativos. Todos nós gostamos de criar, todos nós gostamos de pensar, de brincar. A gente gosta disso, por natureza. E o empreendedor mais ainda. Então, o empreendedor que não sonha, que não deseja, ele vai ter problema. E esse sonho não é só para começar o negócio. Esse sonho é durante o negócio. Ele tem que ter um poder imaginativo. Então ele tem que ver o futuro. O Steve Jobs é um grande visionário. Ele enxergava além. Ele enxergava além das coisas acontecerem. Então, por isso que é tão importante. Ah, mas ele sonhou só uma vez e fez o microcomputador individual. Não! Ele sonhava sempre.
Então o empreendedor, ele sempre tem que sonhar. E se morre isso aqui nele, o negócio dele também vai morrer. O outro pilar, que é fundamental, além do sonhar, é o organizar. Gente, organizar, planejar. E sabe o que é interessante? Porque às vezes eu sonhava muito, só que às vezes eu não queria muito organizar e planejar. Eu falei, não, né? Vamos botar a mão na massa, vamos fazer o negócio. Então, isso aqui, muitos empreendedores também deixam essa parte de lado. Por quê? Porque acha que é perca de tempo. E todas as vezes que eu acho que planejar, organizar as coisas é perca de tempo, eu vou patinar, porque eu vou gastar um tempo muito maior para poder fazer as coisas acontecerem. Por quê? Porque se eu deixo organizado o planejamento, uma rota, um plano de ação, eu vou conseguir trazer o futuro para o presente. Então eu vou conseguir fazer aquele sonho, aquela ideia tornar realidade. Só que existe aquela pessoa que às vezes ela só fica, sonha e organiza, sonha e organiza. Então vai faltar mais um pilar para essa pessoa, porque ela sonha, organiza, pensa, devaneia, pá. Só que ela não tem o terceiro, tá? Que é o segundo. E ela não tem o terceiro, que ela não põe a mão na massa, ela não age. Então existe aquela pessoa empreendedor, ou aquela pessoa que morre de vontade de ter o próprio negócio, que ele não consegue ficar aqui. Ele só organiza, ele sonha, mas ele não age. Então é possível ele desenvolver? Não. Ele vai patinar sempre. Por quê? Ele vai ficar no mundo da imaginação, ele vai começar até a planejar, mas o planejamento, o plano de ação dele começa a ficar velho, obsoleto. Então sempre vai ficar antigo o planejamento dele. Ele nunca vai conseguir agir. E a ação é feita no momento presente, não é amanhã, não é depois, é agora. Então a atitude, ela tem que funcionar. Então se a pessoa não tem esse terceiro pilar como empreendedor, ou se ele não desenvolve, ou se ele não deixa isso vivo dentro dele, ou se algum dia ele para, ele, já estou fazendo muito tempo meu negócio, já estou 2 anos, 3 anos, estou cansado. Aí ele começa às vezes a parar, fica morno. E o negócio dele vai tender a entrar em declínio, porque sem ação não existe nada. E uma coisa bem interessante que eu gosto de falar aqui, que é antes feito que perfeito. É claro que a perfeição é importante, mas você vai aperfeiçoando ao longo do tempo. Por isso que existe o nosso quarto pilar. O nosso quarto pilar é acalmar, arrumar, corrigir a rota. E normalmente os grandes empresários, as pessoas, eles perdem muito dinheiro por não trabalhar esse pilar. Eles começam às vezes a fazer propaganda aleatória, eles começam a repetir os mesmos erros. Eu às vezes abandono um projeto, um sonho, por quê? Porque acreditou, porque não deu tão certo a primeira vez, ele vai lá e abandona. Aborta a ideia, acaba com a ideia, por quê? Porque ele acha que não tem conserto ou que não tem como ela funcionar. Então, corrigir a rota, arrumar isso é fundamental. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, né? Mas que coisa difícil isso que a Letícia está ensinando. Não é difícil. Por quê? À medida que você vai treinando, vai desenvolvendo e vai melhorando a habilidade de fazer esse ciclo aqui, ó, você vai ficando mestre. E não é à toa que os grandes empresários hoje são grandes empresários. É porque eles tiveram a capacidade de seguir essa rota aqui. Uma outra coisa, dentro do sonhar, organizar a ação e acalmar o coração para arrumar a rota, existem pessoas que ficam no sonhar e na ação. Fica só nesses dois. Outras pessoas ficam no organizar e no arrumar a rota. Quando a pessoa fica no organizar e arrumar a rota, essa pessoa é perfeccionista demais. Então ela procrastina. Faz 10 anos que a pessoa está querendo ter o primeiro negócio.
10 anos, a pessoa fala, não, daqui 5 anos eu vou ter o meu primeiro negócio. Gente, não existe situação ideal. Se você pegar um médico, o médico ele faz a cirurgia com o paciente vivo. Ele não espera aquela situação ideal, fala, não, eu vou matar o paciente uma semana e aí eu vou fazendo com calma a cirurgia até ele fala, não, gente, não tem, não viaja. Não viaja. Se você planeja para daqui de 5 anos, para daqui de 10 anos, você começar a pensar, você não vai fazer. Então a procrastinação é o mal que acontece na maioria dos empreendedores e as pessoas que sonham ter o primeiro negócio. Muitas vezes eles procrastinam, eles não fazem. Esperam o paciente ficar morto uma semana para fazer a cirurgia. Não! Você tem que fazer com o paciente vivo, você tem que trabalhar a tua empresa, com a tua empresa funcionando. Não dá para você matar, vou matar a minha empresa um mês para eu poder fazer um projeto para melhorar a minha empresa. Não! Ah, mas tem tanta coisa para fazer, tem isso, tem que buscar filho na escola, tem não sei o que. Gente, quem quer, arruma um meio, quem não quer, arruma uma desculpa. Então é hora de desenvolver esse tipo de coisa. Ah, mas eu quero ter o meu próprio negócio, mas eu não sei porque precisa disso, precisa daquilo. Gente, a pessoa para ter o próprio negócio, ela pode começar com R$0. Zero. Eu, quando eu comecei o meu primeiro negócio, sabe quanto que eu tinha? Zero reais. A maioria dos empreendedores que eu conheço começaram com R$0. E um sonho, e uma vontade, uma organização, uma ação e acalmar o coração. As pessoas vão começando assim. Outros começaram com dinheiro, outros não. Depende do teu negócio, depende do que você quer para a sua vida. Mas tudo é possível. Se você tiver, eu quero ser um empreendedor da praia. Ok, se você pegar e comprar uma garrafinha de água no mercado por R$1 e vender na praia por R$3 e você voltar e comprar mais X garrafinha de água e voltar, você já começou um negócio. Você não está pronto para crescer, mas você já começou um negócio. Então não existe desculpa. Se você realmente quer, você pode. Para reforçar um pouco essa aula que a gente está falando, eu vou convidar vocês, dentro desse quesito sonhar, o que eu quero? Por que eu quero? Gente, por que eu quero algo? Eu quero porque eu quero ganhar dinheiro. Eu quero porque eu tenho habilidade. Eu quero porque eu acredito no meu potencial. Por que eu quero? Eu quero porque eu acredito na minha empresa. Eu quero, eu desejo, eu sonho por isso. Porque se você ancorar só no dinheiro, desculpa, é fracasso na certa. Eu quero porque tá todo mundo ganhando dinheiro. Se você fizer isso, o que vai acontecer com você? Você vai entrar na síndrome do plantador. Síndrome do plantador. O que é a síndrome do plantador? Vai lá, o cara, ele comprou as terras dele lá e ele vai lá e planta milho. E aí ele fica sabendo que o preço do milho não tá muito bom, o vizinho plantou feijão, tá indo bem no feijão, ele vai falar assim, quer saber? O milho já tá bonitinho, desse tamanho aqui, já tá uns pezinhos bonitos. Aí ele vai lá, passa o trator, arranca tudo. Aí ele vai lá e planta feijão porque o vizinho plantou. Aí depois começa a crescer, dá flor, feijão, tá lindo. Ele tá olhando, nossa, coisa mais linda. Quando vê, ele fica sabendo que banana tá dando dinheiro. Ele vai lá, arranca tudo e planta banana. E aí você entra naquele negócio de sempre plantar e nunca colher. Você nunca vai colher. Desculpa, você nunca vai colher. Verdade seja dita, então, mesmo que a realidade doa, é isso que vai acontecer. A síndrome do plantador. Eu tenho paixão realmente, eu gosto, eu quero, olha, eu acho lindo isso. Você vai conseguir, e vai conseguir mesmo. E pode confiar que vai, não tem como. É para você sim, o empreendedorismo é para você. Gente, planejar. A gente escuta tanto falar em planejamento que chega a ser até um saco. Só que por que a maioria dos planejamentos não funcionam?
É muito simples, porque na verdade não é planejamento, é viagem na maionese Helmas. É isso. Então, a pessoa, ela não planeja. E o planejar, ele precisa ter um roteiro de implantação. Ele precisa ter um passo a passo. Eu preciso fazer as coisas com antecedência. Enquanto eu vou gastar, às vezes, 3 meses planejando, organizando, deixando tudo mastigadinho, às vezes eu vou gastar uma semana para executar. E não, muitas pessoas acham que é perca de tempo planejar. E muitas vezes fazem cortes na empresa, cortam o que não deveriam cortar, corta verba do setor que não deveria ser cortado e acaba colocando dinheiro onde não deveria. Por quê? Porque falta planejamento, falta pensar, direciona os recursos de forma errada. Então, sim, beleza, eu tenho um desenho de como fazer isso. Gente, desenha, usa, faz desenho, faz esqueminha. Eu tenho desenho, eu tenho um passo a passo, eu sei exatamente, eu sei quanto vai custar isso. Quando eu tô fazendo planejamento, eu sei, eu preciso saber disso. Eu tenho conhecimento? Eu não sei nada. Gente, vai estudar, tira a bunda da cadeira aqui, ó, TBT. TBC, desculpa. TBC. TBC, tira a bunda da cadeira, gente. Tira a bunda da cadeira. Então, se você não tem conhecimento, aprende. Todo mundo tem capacidade de aprender. Todo mundo tem. Então, outra coisa aqui. Será que você está gastando energia e tempo à toa? Quando eu não estou fazendo uma coisa de forma planejada, organizada, eu vou gastar tempo à toa. E é interessante porque aqui, igual eu falei anteriormente, eu já pequei muito. Eu já gastei muita energia e muito tempo à toa. Muito tempo, e é verdade, é uma realidade. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de agir. Ação. E durante um período da minha vida eu não dei tanta importância para isso aqui. E isso me atrapalhou bastante e me atrasou em muitos projetos. Até que eu aprendi. Outra coisa bem bacana, até fiz um menininho aqui correndo. Tá parecendo um menininho correndo, vocês estão percebendo. Tá? Ação. Ação. É a parte que eu mais gosto. Agora sim. Ó, agora sem gafe. Peguei. Só para ver se você estava esperto. TBC, tira a bunda da cadeira, tá? Então, ação. Eu sou protagonista, eu dirijo a minha vida, eu tenho atitude, eu não vou esperar. Ação. Melhor feito que perfeito. Nesse caso aqui da ação, é você realmente fazer as coisas funcionarem. É parar de ficar deixando para amanhã, para depois. A decisão ela tem que ser tomada. Não dá para ficar adiando. Milhares de pessoas deixam os seus sonhos de lado e acabam demorando anos e anos para realizar qualquer coisa na vida porque não age. Simplesmente não age. Tem que perguntar pro tio, pro vô, pro primo, pro não sei quem, pro cachorrinho, pro periquito, pro papagaio se vai fazer alguma coisa ou não. Para! Atitude. Ação, fazer. Se você pergunta para uma pessoa, a pessoa vai te dar uma opinião. Você pergunta para o outro vai te dar uma opinião. Você vai ter 1000 opiniões, menos a atitude, que é o que você precisa. Rota corrigida. Analisar. Será que o que eu estou fazendo está funcionando? Ou será que eu estou patinando? Será que eu preciso corrigir a rota? Tem alguma coisa errada? Ou está tudo certo? Eu preciso melhorar minha equipe, porque já está funcionando as coisas, eu preciso treinar minha equipe. O que eu preciso fazer para corrigir? Eu preciso fazer uma espinha de peixe para poder ver causa e efeito. Entendeu? Eu preciso ver causa e efeito para poder ver se está funcionando realmente tudo. Então, são várias ferramentas que eu posso usar nessa análise. Ponto de equilíbrio.
Qual que é o mínimo que eu tenho que vender para começar a ter lucro? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu coloquei 100% de lucro em determinado produto. Essa caneta aqui eu pus 100% de lucro nessa caneta. Gente, isso não significa que você está ganhando lucro, não. Tem um custo fixo, tem um custo variável, tem outros fatores e cálculos que precisam ser feitos em cima disso. Mas aí a pessoa, gente, mas eu estou vendendo tanto e não tenho lucro. Gente, vender demais também quebra a empresa. Vender demais pode quebrar a empresa. Por quê? Porque se eu estou vendendo demais e estou tendo prejuízo em todos os... mas é R$1 de prejuízo por item. Gente, R$1 de prejuízo é R$1 de prejuízo por item. Se eu vendo 400 itens... se eu vendo 1 milhão de itens, gente, vender demais errado também quebra, tá? Então pensa nisso. Então, ponto de equilíbrio, ações. Quais ações que eu preciso fazer? Acomodar. Jamais. O empreendedor, ele nunca pode acomodar. Quando ele começa a acomodar, ele para de olhar para o próprio negócio e ele começa a olhar o que o governo está fazendo, ele começa a olhar o que o vizinho está fazendo e ele começa a jogar a culpa em todo mundo. Menos que ele está acomodado. Menos que ele está com preguiça de pensar, menos que ele está com preguiça de investir na empresa, porque ele gasta o dinheiro com tudo quanto é coisa, menos na empresa. Ele compra carro, ele compra não sei o que, ele compra casa, ele é o lindão. Só que a empresa é feia. Eu até brinco, lembrei aqui que eu gosto de falar nos meus clientes, que é empresário rico e empresa pobre. É bem isso que acontece. Empresário rico, empresa pobre. Por quê? Ele desvia dinheiro da própria empresa. Então, ele desvia, ele para de cuidar da empresa, ele para de investir na empresa e, afunda. A revisão, fazer a revisão de tudo, melhorar sempre. Então, aqui é essa parte de corrigir rota. Aqui, como eu falei de ponto de equilíbrio, eu fiz até um desenho para poder ilustrar um pouquinho melhor para vocês. Tá? Olha que lindo. Eu sou artista, não sou? Bom, o que acontece? Aqui eu tenho um ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Esse gráfico aqui é de vendas. Dentro da empresa existe o mínimo que você precisa vender para começar a ter lucro. Então, se você tem um mínimo aqui, vamos supor que o mínimo que você precisa vender, sei lá, é R$500 mil ou R$500, não importa. Mas a partir daí que você vai ter lucro. Se você vender R$1 abaixo disso, você não tem lucro. Você não tem lucro. E à medida que isso vai caindo, você vai tendo prejuízo. Então, o que eu preciso fazer para sempre estar acima do ponto de equilíbrio? Em cima disso aqui, eu gosto de fazer muito uma coisa que é uma DRE simplificada. Eu criei uma DRE simplificada que ela facilita ver esse ponto de equilíbrio, que é o demonstrativo de resultado, viu, gente? Essa DRE. Que é diferente daquele de contador, que tem aquele tanto de coisa, tá? Uma coisa mais simples que é para o empresário usar mesmo no dia a dia. Então, isso é uma coisa bem bacana que existe. Tá? Então, só para recapitular tudo que a gente falou, nós trabalhamos então nos 4, tá? Nos 4 pilares que o empreendedor precisa saber. Eu tenho certeza que pode ter ajudado muito vocês. É um conteúdo bacana. Não dá para esgotar o assunto porque o webinário ele precisa ser encerrado. Mas eu tenho certeza que já despertou muita coisa bacana. Eu tenho certeza que já deve estar ajudando vocês não cometerem os mesmos erros que muita gente comete e acaba fazendo o sonho virar o pesadelo, porque quando a gente quer empreender, a gente sonha, a gente deseja. E empreender é para qualquer pessoa, é para você, é para uma pessoa próxima. Então empreender, você pode empreender dentro de casa. Você pode empreender tendo uma cozinha pequenininha dentro de casa. Você pode empreender tendo na rua. Eu já vi pessoas saindo realmente do zero com empreendedorismo.
A pessoa trabalha durante o dia e final de semana ele é um empreendedor, à noite ele é um empreendedor. 1 hora por dia que você tirar, você consegue ser um empreendedor. Existe essa possibilidade. Isso você pode ter certeza. 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu não sei, mas pode. É possível. Isso é possível para você. E se você já ou se você já perdeu vários negócios, às vezes abriu várias coisas, teve que fechar, não deu certo, não desanime. Não desanime, porque alguma coisa que você ainda não sabe que fez aquilo não dar certo, ou não dar certo o suficiente da forma que você queria. Mas nunca para de sonhar, não pare de sonhar. E para despedir, vou despedir de vocês, só que é o seguinte, porque não dá para esgotar o assunto, realmente tem que encerrar. Vou dizer que em breve eu vou fazer também um workshop gratuito. Então fiquem de olho no e-mail que eu vou estar avisando, a gente vai estar interagindo, então vou avisar, vai ser um pouco maior o conteúdo, vou explicar bastante coisa, então vale a pena. Então fiquem de olho, não deixem de olhar o e-mail. Comentem, faz os seus comentários, tá? Deixe seu comentário aí na nossa página. Perguntas para eu estar conversando depois. Eu quero esclarecer várias dúvidas, porque às vezes as coisas que eu explico aqui pode gerar dúvida. E a sua pergunta, a sua participação é muito importante para eu poder enriquecer o workshop que eu vou fazer. Então você pode ser uma pessoa que está colaborando com o meu conteúdo do próximo workshop. Então você pode estar colocando aí dúvida, pergunta, comentário, sei lá, não importa. E não acho que a tua pergunta é boba, todas as perguntas são importantes. Outra coisa, tem aí meu link das mídias sociais. Cadastre no meu Face, meu Instagram, tem o meu YouTube. Então entra lá, cadastre, porque eu sempre estou postando conteúdo, eu sempre estou falando de algum assunto, então vale a pena e eu faço muita questão de ter vocês comigo. Então é isso, tá? Gostaria de despedir de vocês. Muito, muito obrigada e não esqueça que em breve vai ter o workshop gratuito que eu vou estar disponibilizando e mandando mensagem para vocês, tá bom? Beijão e até mais.